Não é um rio que corre, é um incêndio que consome tudo o que você decide não viver. Março chegou e, com ele, o cemitério das promessas de Ano Novo. Enquanto a maioria das pessoas já aceitou a mediocridade, você está aqui diante de uma escolha brutal. O que resta de você quando o entusiasmo acaba? Neste vídeo, revelarei os segredos que impedirão sua vida de estagnar. Você já sentiu que está apenas reagindo ao mundo como um náufrago à deriva em um mar de urgências alheias? A filosofia que vamos explorar hoje não é teoria, é uma armadura para a alma. Se você ficar até o final, entenderá a 11ª prática. Algo tão poderoso que mudará para sempre a forma como você enxerga sua própria paz, tornando-o imune ao caos externo e às crises. Antes de mergulharmos nessa jornada de transformação profunda, tome agora uma decisão consciente. Se você busca uma vida de caráter e força, inscreva-se no canal e deixe seu like. Escreva nos comentários: em março, eu comando minha mente. Esse ato simbólico é o seu primeiro passo para sair do automático e assumir o controle. Agora, respire fundo, pois o que vem a seguir vai sacudir sua realidade. Março não pede permissão para passar. Ele atravessa seus dias com a frieza de um carrasco, lembrando que um quarto do ano já se foi. A primeira grande lição é entender que a vida não espera por sua coragem. A maioria espera o medo sumir para agir, mas o medo é um companheiro fiel da vida. A coragem não é a ausência dele, mas a decisão de que algo é muito mais importante que o temor. Quantos projetos você enterrou em janeiro porque não se sentia pronto? A verdade é que a prontidão é uma mentira que a mente conta para nos manter seguros, porém estagnados. O estoicismo nos ensina que a ação deve preceder a certeza. Se você esperar o sol bater no ângulo perfeito para começar a caminhar, acabará morrendo no mesmo lugar, observando a vida dos outros florescer enquanto a sua seca. O movimento gera clareza, e não o contrário. Quando você se move, o horizonte se expande. Em março, sua prática principal deve ser a execução imediata daquilo que você mais teme. A coragem é um músculo que só atrofia com a hesitação. Cada segundo que você gasta justificando sua paralisia é um segundo de vida que você joga no lixo, e esse tempo é a única moeda que você nunca poderá recuperar. Imagine sua mente como um filtro por onde passa toda a realidade. Se o filtro está sujo, até o diamante parecerá lama. A segunda prática para este mês é o rigor absoluto com o que você consome. Tudo o que seus olhos veem e seus ouvidos escutam está moldando quem você se torna. Se você alimenta sua alma com futilidade e caos, não reclame quando sua vida parecer um labirinto de ansiedade e vazio. Vivemos em uma era de intoxicação mental. Somos bombardeados por opiniões que não pedimos e tragédias que não podemos resolver. O estoico sabe que sua atenção é seu bem mais precioso. Ao entregar sua atenção a qualquer ruído digital, você está entregando sua liberdade. Março exige que você selecione o que entra no seu templo interno com a mesma vigilância de um guarda defendendo uma fortaleza. O que você consome acaba consumindo você. Se suas manhãs começam com a vida perfeita dos outros em uma tela, sua tarde será preenchida por uma insuficiência amarga. A prática aqui é a dieta da alma. Escolha o silêncio em vez da distração. Escolha o livro que desafia em vez do vídeo que anestesia. A clareza mental não é um dom, é o resultado direto de limpezas profundas e diárias que você faz. A terceira prática nos leva para dentro das raízes do caráter. A constância é infinitamente superior à inspiração. A inspiração é uma visita infiel que aparece quando quer e vai embora quando você mais precisa dela. A constância, por outro lado, é a parceira do mestre. Ela não precisa de sol ou motivação. Ela só precisa de compromisso. Em março, o entusiasmo de janeiro já morreu. É agora que os fortes aparecem. Olhe ao seu redor. A academia está mais vazia, os livros de metas estão pegando poeira e as promessas foram esquecidas. Isso é uma oportunidade para você. Enquanto a massa desiste, você permanece. A constância é o que transforma o carvão em diamante sob pressão. Não busque ser extraordinário hoje. Busque ser apenas incansável. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos, com uma alma inteira e focada. O perfeccionismo é o inimigo disfarçado de virtude.
Ele te impede de ser constante porque te faz acreditar que, se não for perfeito, não vale a pena. O estoico ri dessa ideia. O que vale a pena é o esforço sincero, o comparecer diário, o fazer o que deve ser feito mesmo quando o corpo implora para parar. A repetição é a linguagem da excelência. O que você repete, você se torna. O que você evita, te domina. Chegamos à quarta prática: o poder subversivo do silêncio intencional. Em um mundo que grita por atenção, calar-se é um ato de rebeldia e força. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Você não precisa responder a cada provocação. Você não precisa explicar suas escolhas para quem não caminha ao seu lado. O silêncio economiza a energia que você usaria em batalhas inúteis e a direciona para sua evolução. Quantas vezes você perdeu sua paz tentando provar que estava certo para alguém que nem queria ouvir? O ego quer o barulho do aplauso ou do conflito. A alma quer a quietude da verdade. Março é o mês de treinar a pausa. Antes de reagir, respire. Antes de postar, reflita. Ao escolher não responder, você mantém as rédeas da sua vida em suas mãos. Quem reage a tudo é escravo de qualquer um que saiba provocar. A quinta prática foca na energia que você irradia. Você é responsável pela atmosfera que carrega. Já percebeu como algumas pessoas iluminam a sala quando saem? E como outras trazem um peso insuportável? O estoico entende que sua energia é um rastro. Se você vive na reclamação, está poluindo o mundo ao seu redor. Se você cultiva a virtude, torna-se um porto seguro para si mesmo e para os outros. Assuma a autoria do seu estado interno. Não culpe o trânsito, o chefe ou a economia por sua amargura. Eles são externos. Sua reação é sua. Em março, pratique ser o campo de força que transforma o caos em ordem. Quando a tempestade vier, seja a rocha onde as ondas quebram sem abalar a estrutura. Sua energia é sua assinatura no mundo. Que tipo de marca você quer deixar no coração das pessoas hoje? Avançamos para a sexta prática, uma das mais profundas. Cultive uma vida invisível. Vivemos em uma vitrine constante, onde tudo precisa ser validado pelo olhar alheio. Mas a verdadeira grandeza acontece no escuro. É o que você faz quando ninguém está olhando que define quem você realmente é. Se sua virtude depende de uma plateia, ela não é virtude. É apenas uma performance vazia para alimentar um ego faminto. Construa algo que o mundo não possa ver, mas que você possa sentir com orgulho. Uma oração silenciosa, um ato de caridade anônimo, um estudo que ninguém sabe que você faz. Essas raízes invisíveis são as que sustentam as árvores mais altas durante os furacões. Em março, retire-se um pouco do palco do mundo e volte para os bastidores da sua alma. A luz que vem de dentro não precisa de holofotes externos para brilhar. A sétima lição nos confronta com o que tentamos esconder. Aquilo que você evita encarar é exatamente o que mais te controla. Temos o hábito de empurrar nossas sombras para debaixo do tapete, esperando que o tempo as dissolva. Mas o tempo apenas as alimenta. Medos não resolvidos tornam-se prisões invisíveis. Mágoas guardadas tornam-se venenos que você toma esperando que o outro morra. Encare sua verdade hoje. Qual é o assunto que faz seu estômago revirar só de pensar? É por aí que sua liberdade começa. O estoico não foge do desconforto. Ele caminha em direção a ele com uma lanterna na mão. Nomeie seus medos. Olhe para suas falhas sem se chicotear, mas com a firme intenção de corrigi-las. Quando você traz a luz da consciência para sua sombra, ela perde o poder de sabotar suas escolhas. A verdade dói, mas só ela liberta. Oitava prática. Entenda que tudo o que é verdadeiro cresce devagar. Vivemos na ditadura do instantâneo. Queremos o corpo perfeito em um mês, a riqueza em um ano e a sabedoria em um clique. Mas a natureza não dá saltos. Uma árvore centenária não tem pressa de crescer. Ela tem compromisso em se enraizar. Março é o tempo de aceitar o processo lento. O que é construído rápido demais desmorona com a primeira brisa. Tenha paciência com sua evolução. Você não é um fracasso porque ainda não chegou lá. Você é um guerreiro porque ainda está no caminho. A maturidade consiste em amar a jornada tanto quanto o destino. Se você focar apenas no topo da montanha, tropeçará em cada pedra do caminho. Olhe para os seus pés.
Dê o passo de hoje com excelência. O tempo fará o resto. Confie na sabedoria dos ciclos e na força da espera. A nona prática é um chamado à realidade. Você já tem tudo o que precisa para começar. A mente adora criar pré-requisitos para a felicidade ou para o sucesso. Quando eu tiver dinheiro, eu serei generoso. Quando eu tiver tempo, eu cuidarei da saúde. Isso é uma armadilha. O estoico usa o que tem, onde está. Marco Aurélio não esperou o Império Romano estar em paz para ser sábio. Ele praticou a sabedoria no meio da guerra. Pare de buscar fora o que só pode ser gerado dentro. Sua inteligência, sua vontade e seu fôlego são recursos suficientes para o primeiro passo. O resto aparecerá enquanto você caminha. A vida não entrega o mapa completo, ela apenas ilumina os próximos metros. Use o que está nas suas mãos agora. Honre sua história começando com os pedaços que você tem. A perfeição é um bloqueio. A utilidade é o caminho da realização. 10ª prática. A vida é um reflexo do que você cultiva interiormente. O mundo exterior é vasto e caótico, mas a forma como você o percebe é inteiramente sua. Se você cultiva pensamentos de escassez, verá um mundo de perigos. Se cultiva a gratidão e a virtude, verá um mundo de oportunidades. A mente é o mestre arquiteto da sua realidade. Em março, mude as plantas do seu jardim mental e verá a paisagem mudar. Epicteto nos lembrava que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Uma perda pode ser um desastre ou uma lição. Um término pode ser um abandono ou uma libertação. Você é o narrador da sua própria vida. Mude a narrativa e você mudará seu destino. Março é o mês de assumir a caneta e reescrever os capítulos onde você se via como vítima, transformando-os em histórias de superação. 11ª prática. A âncora de todas as outras. A paz não é um lugar, é uma prática de não se abandonar. Quantas vezes você se traiu para ser aceito? Quantas vezes silenciou seus valores para não criar conflito? A paz real nasce da integridade, de ser a mesma pessoa por dentro e por fora. Quando você se abandona, cria um abismo interno que nenhum prazer externo pode preencher. Seja fiel a si mesmo, acima de tudo. Não se perca de vista nas exigências deste mês. Março pode ser barulhento, mas seu centro deve ser silencioso. Estar em paz não significa que não haverá problemas, mas que os problemas não terão você. A prática é voltar para casa, para dentro de si, todos os dias. Respire. Lembre-se de quem você escolheu ser. Essa lealdade interna é a maior força que um ser humano pode possuir contra as incertezas do tempo e do mundo. Estamos apenas começando a desbravar esse novo caminho. A jornada que iniciamos hoje em março exige que você não apenas ouça, mas que respire cada palavra. Se você chegou até aqui, já demonstrou uma resistência que a maioria não possui. Mas o verdadeiro teste começa agora, quando as lições se tornam mais densas e o espelho da alma fica mais nítido. Você está pronto para ver o que realmente se esconde por trás das suas desculpas? A mudança real é silenciosa e profunda, como a seiva que sobe pela árvore antes das flores aparecerem. Não busque resultados imediatos, busque a transformação da sua estrutura. O que vamos explorar a seguir elevará seu entendimento sobre a liberdade e o controle. Mantenha seu foco. A cada minuto, você está construindo o homem ou a mulher que enfrentará o restante deste ano. Vamos avançar, pois o tempo não perdoa os hesitantes. O silêncio de março carrega um peso diferente do barulho de janeiro. É agora que as máscaras começam a cair e o que sobra é apenas a sua essência nua. Se você se sente perdido, entenda que o deserto é o lugar onde os profetas são forjados. Não tema o vazio. Tema a vida preenchida por coisas que não te pertencem. A partir daqui, cada segundo de narração exige que você olhe para dentro sem piedade. Vamos retomar a ideia de que o mundo é um espelho. Se você acorda e vê apenas problemas, não é a realidade que está quebrada, é a sua lente que está suja. O estoico sabe que a percepção é uma faca de dois gumes. Ela pode te libertar ou te escravizar. Em março, sua missão é limpar essa lente todos os dias. Pergunte-se: o que em mim está transformando esse evento neutro em uma tragédia pessoal agora? A soberania sobre a própria mente é a única riqueza que ninguém pode roubar.
Você pode perder o emprego, o dinheiro ou o prestígio, mas se mantiver a clareza sobre seus julgamentos, você ainda será o rei do seu próprio império. Não entregue as chaves da sua paz nas mãos de estranhos ou de circunstâncias voláteis. O controle é uma ilusão externa, mas uma verdade interna que você deve conquistar a cada fôlego. Observe como você reage quando algo não sai como planejado. Se você explode, você é pequeno. Se você lamenta, você é fraco. Mas se você observa e ajusta, você é um estoico. A vida não tem a obrigação de ser fácil. Ela tem a função de ser o terreno onde sua alma se exercita. Março é o mês de transformar obstáculos em combustível. O que te impede de avançar hoje é exatamente o que vai te fortalecer amanhã. A disciplina é a forma mais elevada de amor próprio. Quando você se obriga a fazer o que deve ser feito, você está dizendo ao seu futuro eu me importo com você. A motivação é para amadores. A disciplina é para os mestres da própria existência. Não espere a vontade chegar, pois ela é preguiçosa. Haja por princípio, por dever, por caráter. É na repetição do que é difícil que a sua nova identidade é esculpida. Imagine que cada ação sua em março é um voto para a pessoa que você deseja se tornar. Se você procrastina, você vota na mediocridade. Se você cumpre sua palavra, você vota na excelência. A conta final não é feita no final do ano, mas no final de cada dia. O que o seu eu de hoje diria para o seu eu de amanhã? Não decepcione a única pessoa que estará com você até o último suspiro, você mesmo. Falar sobre força é fácil, mas ser forte no silêncio de uma tarde de quarta-feira, quando ninguém está olhando, é o verdadeiro desafio. A constância é o que separa o trigo do joio. Março é o mês onde o joio desiste, pois não há mais o brilho das festas para sustentá-lo. Se você continua caminhando enquanto os outros pararam, você já venceu a maior batalha de todas. A batalha contra a sua própria natureza inferior. Pare um instante e reflita sobre o barulho que você permite entrar na sua vida. A quarta prática, o silêncio estratégico, nunca foi tão necessária. O mundo quer que você esteja em constante estado de choque, indignação ou desejo. Mas o estoico é um observador silencioso. Ele não morde a isca da polêmica. Ele guarda suas palavras como se fossem ouro, pois sabe que, uma vez ditas, elas não voltam mais para o seu domínio. Se você está gostando dessa imersão e sente que sua alma está despertando, não esqueça de deixar seu like e se inscrever se ainda não o fez. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais mentes famintas por verdade. Comente abaixo. Minha disciplina é inabalável. Este compromisso público reforça sua decisão interna. Agora, continue focado, pois vamos entrar em um território onde poucos ousam pisar, a gestão da própria energia. Você já percebeu que sua irritação muitas vezes não é sobre o outro, mas sobre sua própria incapacidade de manter o centro? A quinta prática nos ensina que somos guardiões da nossa energia. Se alguém te ofende e você perde a calma, você acaba de dar a essa pessoa o controle remoto das suas emoções. Você se tornou um escravo. O estoico é aquele que, mesmo diante do insulto, mantém a serenidade de uma montanha. Ser responsável pela energia que você transmite significa entender que suas palavras têm peso e seu silêncio tem poder. Não espalhe reclamação, espalhe solução. Não alimente o caos, alimente a ordem. Em março, decida ser a pessoa que traz clareza para os ambientes e não aquela que aumenta a fumaça. Sua presença deve ser um convite à excelência para todos que cruzarem seu caminho, começando por você mesmo no espelho. A sexta prática, o cultivo da vida invisível, é o antídoto para a vaidade moderna. Por que você precisa que todos saibam que você está evoluindo? O crescimento real é como a raiz de uma árvore. Ele acontece no escuro, sob o solo, longe de qualquer aplauso. Se você precisa postar para provar que é virtuoso, você ainda está preso na superfície. A verdadeira virtude é satisfazer-se com a própria consciência aprovando seus atos. Imagine a liberdade de não precisar de likes ou validação para saber que seu dia foi produtivo. O estoico busca a eudaimonia, o florescimento humano que nasce da harmonia interna. Em março, faça algo grandioso por alguém e não conte a ninguém. Estude um assunto complexo apenas pelo prazer de saber. Fortaleça seu corpo no silêncio. Quando a base é sólida e invisível, o que cresce acima dela torna-se impossível de ser derrubado. Chegamos a um ponto crucial de março.
Encarar o que evitamos. A sétima prática é um convite ao confronto interno. Todos nós temos aquele armário mental onde guardamos o que nos assusta. Mas o que está guardado lá não morre, apenas fermenta. A ansiedade que você sente hoje pode ser apenas o grito de um medo que você se recusa a nomear. O estoico abre o armário, tira tudo para fora e olha para cada detalhe com a luz da razão. Qual é a conversa difícil que você está adiando desde janeiro? Qual é o hábito destrutivo que você finge não ver? Em março, a covardia não tem espaço. Enfrente o monstro enquanto ele ainda é tratável. Quando você olha nos olhos do seu maior medo, ele começa a diminuir de tamanho. O que te controla é aquilo que você não ousa questionar. Seja o inquisidor da sua própria alma e liberte-se das correntes que você mesmo forjou. A oitava prática nos lembra da beleza do tempo lento. Em um mundo de micro-ondas, ser um forno de barro é uma virtude. Não tenha pressa de ver os resultados de março. O que cresce rápido, como a erva daninha, morre com a mesma velocidade. O que é eterno, como o carvalho, leva décadas para se formar. Aprecie a construção. Se o seu progresso parece lento, lembre-se de que a evolução não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. A ansiedade é o desejo de estar no futuro, enquanto o seu corpo está preso no presente. O estoico cura a ansiedade através da presença radical. Se você está lavando a louça, lave a louça. Se está trabalhando, trabalhe. Se está descansando, descanse. Não divida sua alma entre o que passou e o que virá. Março é o único tempo que você realmente possui. Honre-o agora com sua atenção total, pois é nele que a vida acontece de fato. Nona lição: a ilusão da falta de recursos. Você acredita que precisa de mais dinheiro, mais contatos ou mais sorte para ser quem deseja? O estoico diz: use o que está à mão. A falta de recursos é muitas vezes apenas uma falta de criatividade e de coragem. Se você tem inteligência e vontade, você tem o suficiente. Pare de olhar para o jardim do vizinho e comece a arar a sua própria terra com as ferramentas que você possui agora. Cada desculpa que você dá é uma pedra que você coloca no muro que te separa da sua grandeza. Março é o mês de derrubar esses muros. Se você não tem o equipamento ideal, treine com o peso do corpo. Se não tem o escritório perfeito, escreva na mesa da cozinha. A excelência não depende do cenário, mas do ator. Seja um ator tão bom que o cenário torne-se irrelevante diante da força da sua performance e da sua entrega total. Décima prática: a arquitetura interna da felicidade. A maioria das pessoas busca a felicidade como se fosse um objeto escondido no mundo. O estoico sabe que a felicidade é um subproduto da virtude. Se você age com justiça, coragem, temperança e sabedoria, a paz será a consequência natural. Em março, não persiga a felicidade, persiga a excelência do seu caráter. Quando o seu interior está em ordem, o mundo ao redor se alinha. Olhe para os seus pensamentos como se fossem hóspedes na sua casa. Você deixaria qualquer um entrar e destruir seus móveis? Então por que deixa pensamentos de ódio, inveja ou derrota morarem na sua mente? Em março, seja um anfitrião rigoroso. Expulse o que te enfraquece. Convide o que te eleva. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos habituais. Escolha-os com o mesmo cuidado que escolhe seu alimento. A 11ª lição, a paz como prática de não se abandonar, é o segredo dos invencíveis. Estar em paz não é estar em um spa, é estar no meio de um tiroteio emocional e ainda assim saber quem você é. Quando você se trai para agradar os outros, você morre um pouco por dentro. Em março, recupere sua lealdade a si mesmo. Não diga sim quando sua alma grita não. A paz é o prêmio de quem tem a coragem de ser autêntico. Viver com integridade em março significa que suas palavras e suas ações caminham na mesma direção. Se você prometeu a si mesmo que acordaria mais cedo, acorde. Se prometeu que leria mais, leia. Cada promessa quebrada consigo mesmo é uma ferida na sua autoconfiança. Recupere sua honra pessoal. Seja alguém em quem você mesmo pode confiar plenamente. A autoconfiança não nasce de afirmações no espelho, mas de provas reais de disciplina. Observe o fluxo do ano. Março é a ponte entre o início e a consolidação. Muitos vão usar este mês para tirar férias dos seus objetivos.
você vai usar para dobrar a aposta. A filosofia estoica não é um hobby para as horas vagas, é um sistema operacional para os tempos difíceis. Quanto mais a vida te pressionar, mais você deve se apoiar nos princípios que estamos discutindo. A pressão não muda o ferro, ela apenas revela se ele é aço. Lembre-se de Sêneca, que enfrentou o exílio e a morte com a mesma dignidade com que enfrentou a riqueza. Ele sabia que tudo o que temos é emprestado pela sorte e pode ser retirado a qualquer momento. O que é seu de verdade? Apenas a sua vontade e sua capacidade de escolher o bem. Em março, pratique o desapego das expectativas. Se o mundo te der flores, aceite-as. Se te der espinhos, use-os para fortalecer sua pele e sua resiliência. A gratidão estoica não é sobre agradecer apenas pelo que é bom. É agradecer pelo treino que o que é ruim nos proporciona. Agradeça pela pessoa difícil que te ensina a ter paciência. Agradeça pelo atraso que te ensina a ter controle sobre o tempo. Em março, mude sua perspectiva. Nada acontece contra você. Tudo acontece para você. Cada evento é uma matéria-prima que você, como um mestre escultor, pode transformar em arte. Estamos chegando a um ponto de não retorno nesta narração. O que você ouviu até agora já é suficiente para mudar uma vida inteira, se for praticado. Mas ainda temos camadas mais profundas para explorar. O que acontece quando a dor física ou emocional bate à porta? Como manter a mente inabalável quando tudo o que amamos parece estar em perigo? As lições que virão a seguir são as que separam os estudiosos dos verdadeiros filósofos. Não se distraia agora. Março está apenas começando a revelar sua força. A vida invisível que mencionamos antes exige um sacrifício. O sacrifício do seu eu antigo, aquele que buscava conforto e aprovação. Para o novo você nascer, o velho precisa morrer. E essa morte é dolorosa, mas necessária. Você está disposto a deixar para trás as desculpas que te confortaram por tanto tempo em troca de uma liberdade que você ainda nem conhece? O tempo continua seu curso implacável. Enquanto falamos, segundos de março escorrem entre nossos dedos. O que você vai fazer com os próximos 30 minutos? O que vai fazer com as próximas horas? A sabedoria não é algo que você acumula, é algo que você vive. Não seja um colecionador de frases, seja um exemplo vivo de princípios. O mundo não precisa de mais pessoas que falam sobre estoicismo, ele precisa de mais estoicos em ação. Ao fecharmos este ciclo de pensamento, prepare-se. A próxima parte desta jornada vai mergulhar nas sombras mais densas da existência humana e mostrar como a luz da razão pode dissipar qualquer escuridão. O que discutiremos a seguir é o que sustenta um homem quando ele perde tudo, menos a si mesmo. Mantenha sua postura, respire profundamente e continue comigo. O caminho para a imortalidade do caráter está logo à frente. Março avança e a densidade do nosso caminho aumenta. A euforia do começo do ano agora é uma memória pálida, e o que resta é o peso da realidade bruta. Se você sente que a jornada ficou mais difícil, alegre-se. Isso significa que você finalmente parou de brincar na superfície e começou a mergulhar nas águas profundas do caráter. A resistência que você enfrenta agora é o que define o tamanho da sua vitória amanhã. Pense na premeditatio malorum, a prática estoica de antecipar as dificuldades. Não fazemos isso por pessimismo, mas por estratégia. Em março, visualize os problemas antes que eles ocorram. Se você perder seu sustento, se for traído, se a saúde falhar. Ao contemplar o pior, você retira o poder do susto. Nada pode derrubar quem já enfrentou a tempestade 1000 vezes no teatro da própria mente com calma. A maioria das pessoas vive em um estado de negação, acreditando que o sol brilhará para sempre. Quando a nuvem chega, elas se quebram. O estoico, em março, caminha com seu guarda-chuva mental pronto. Ele não é surpreendido pela maldade alheia ou pela má sorte, porque ele sabe que ambas fazem parte do tecido da vida. Estar preparado é a diferença entre ser uma vítima das circunstâncias ou um senhor do destino. Examine suas dependências emocionais. O que você acredita que precisa para ser feliz em março? Se sua paz depende do comportamento de outra pessoa, você é um prisioneiro. Se depende do saldo bancário, você é um escravo da economia. A verdadeira liberdade estoica é a autarquia, a autossuficiência da alma. Cultive uma alegria que não pode ser confiscada por ninguém. Uma força que nasce do que você é, não do que possui.
A prática da simplicidade em março é um ato de poder. Reduza suas necessidades e você aumentará sua liberdade. Quanto menos você desejar, mais soberano você será sobre o seu tempo. O luxo, muitas vezes, é uma corrente banhada a ouro que te impede de correr em direção ao seu propósito. Limpe seus armários, limpe suas agendas e, acima de tudo, limpe seus desejos. A alma respira melhor no espaço vazio e na verdade essencial. Observe a impermanência de tudo ao seu redor. Março é um lembrete constante de que as estações mudam e nós também. Não se apegue aos momentos bons, nem se desespere nos ruins. Ambos são passageiros. O estoico vive o agora com intensidade, mas com o desapego de quem sabe que está apenas de passagem. Nada te pertence, nem mesmo as pessoas que você ama. Tudo é um empréstimo do universo que será devolvido um dia. Quando você aceita a impermanência, o medo da perda desaparece. Em março, aprecie o café, o abraço e o trabalho, sabendo que eles são presentes temporários. Essa consciência não traz tristeza, mas uma presença luminosa. Você para de adiar a vida e começa a vivê-la com a urgência de quem sabe que o amanhã é uma promessa que o universo não tem obrigação de cumprir. Viva de tal forma que a morte não encontre nada para levar. Falemos sobre a amor fati, o amor ao destino. Não basta suportar o que acontece em março, você deve amar o que acontece. Cada desafio, cada atraso e cada lágrima são ingredientes da sua evolução. Se a vida te deu um limão, não faça apenas uma limonada. Estude a semente, plante uma floresta e torne-se um mestre do solo. Ame sua história exatamente como ela é, sem mudar uma única vírgula, pois ela te trouxe até aqui. O destino não é algo que acontece com você. É algo que você abraça para se transformar. Em março, pare de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E comece a perguntar: como posso usar isso para crescer? Quando você ama o seu destino, você se torna invencível, pois nada pode te ferir se tudo serve para o seu propósito. O fogo que consome a palha é o mesmo fogo que tempera o aço. Escolha ser o aço inquebrável. A nona prática se aprofunda na gestão do tempo. Sêneca dizia que não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Março já consumiu centenas de horas suas. Como elas foram gastas? No entretenimento vazio ou na construção do caráter? O tempo é o único recurso que não aceita reembolso. Trate cada hora como se fosse um diamante. Não a entregue a qualquer distração ou a qualquer pessoa que não acrescente valor à sua alma. Antes de continuarmos a desbravar os mistérios finais de março, deixe-me fazer um convite. Se você sente que sua mente está se expandindo e sua força está voltando, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal. Comente abaixo a frase: "Eu amo meu destino e comando minha vida". Sua interação ajuda a levar essa sabedoria a quem está perdido no caos. Fique atento, pois o que revelaremos a seguir mudará sua percepção sobre a dor. A dor, seja ela física ou emocional, é a grande professora de março. O estoico não nega a dor, mas nega o sofrimento. A dor é um evento biológico ou circunstancial. O sofrimento é o que você adiciona a ela através da lamentação. Quando você diz, "isso é terrível", você transforma a dor em sofrimento. Aprenda a observar o desconforto sem dar a ele um nome trágico. Sinta o impacto, mas mantenha o seu julgamento em silêncio absoluto. Fortaleça sua tolerância ao desconforto. Março é um excelente mês para praticar a austeridade voluntária. Tome banhos frios, jejue ocasionalmente, durma no chão uma noite. Quando você prova a si mesmo que pode sobreviver e prosperar sem o conforto, você perde o medo da pobreza e da privação. A verdadeira segurança não vem de um colchão macio, mas de uma mente que não se abala com a dureza da vida e do ambiente. A 10ª lição de março nos fala sobre a simpatia, a conexão entre todos os seres. Embora o estoicismo foque no indivíduo, ele reconhece que fazemos parte de um todo. Seus atos em março afetam o coletivo. Seja justo não porque alguém está vendo, mas porque é a sua natureza. Ajude o próximo não para ganhar créditos no céu, mas porque é o que um ser humano excelente faz. A bondade é um dever da alma que busca a harmonia.
Quando você age com justiça, você se alinha com o Logos, a razão universal. Em março, não se deixe contaminar pelo egoísmo alheio. Se o mundo é cruel, seja você o ponto de compaixão. Se o mundo é mentiroso, seja você a verdade. Sua integridade é o seu escudo mais forte. Lembre-se que o que é ruim para a colmeia é ruim para a abelha. Viva de forma a elevar todos ao seu redor através do seu exemplo silencioso e firme. A prática da Memento Mori, a lembrança da morte, deve ser o seu norte em março. Não é um pensamento mórbido, mas a ferramenta de priorização mais poderosa que existe. Se você soubesse que este é o seu último mês de março, o que você faria? Quais brigas você abandonaria? Quais sonhos você finalmente começaria a realizar? A morte não está no futuro, ela está acontecendo agora, em cada segundo que passa e não volta. Use a brevidade da vida como combustível para a ação. Em março, não perca tempo com trivialidades. Não gaste sua energia odiando ou invejando. Você não tem tempo para isso. O estoico carrega a consciência da morte no bolso para lembrar-se de ser gentil, de ser focado e de ser verdadeiro. A finitude é o que dá valor à vida. Faça de cada dia em março uma obra-prima, pois você nunca sabe qual será o seu último ato. Avalie suas amizades neste mês de março. Sêneca alertava que devemos escolher amigos que nos tornem melhores. Se você está cercado de pessoas que reclamam, fofocam e buscam apenas o prazer imediato, você se tornará uma delas. A contaminação da alma é silenciosa. Busque a companhia dos sábios, seja em livros ou em conversas reais. Se não encontrar ninguém que te eleve, prefira a solitude. É melhor estar só do que mal acompanhado. A solitude em março não é solidão, é um encontro com o seu eu mais profundo. Use o silêncio para se questionar. O que eu estou defendendo? Pelo que eu estou lutando? A vida que eu levo hoje é digna de ser lembrada? Se as respostas te incomodarem, agradeça ao incômodo. Ele é o sinal de que a mudança é necessária e urgente. Não fuja de si mesmo através do barulho alheio. Enfrente o seu silêncio e descubra a sua verdade. A disciplina de março exige que você recupere o controle sobre seus impulsos. Vivemos em uma sociedade de gratificação instantânea, mas o estoico pratica a gratificação adiada. Se você quer algo, espere. Se está com raiva, silencie. Ao colocar um espaço entre o estímulo e a resposta, você encontra a sua liberdade. Não seja um animal que reage por instinto. Seja um filósofo que responde por escolha e consciência plena. O autocontrole é a fundação da paz. Quando você domina seus desejos, o mundo perde o poder de te manipular. Março é o mês de dizer não para o que é fácil e sim para o que é correto. Treine sua vontade como um atleta treina seus músculos. A cada tentação vencida, você se torna mais forte. A cada impulso controlado, sua alma ganha um novo nível de autoridade sobre o destino e sobre as incertezas do caminho. Observe a natureza de março. As chuvas podem cair e os ventos podem soprar, mas a terra permanece sob seus pés. Seja como a terra. Deixe que as opiniões dos outros passem como o vento. Deixe que os problemas passem como a chuva. Nada disso pode alterar a sua essência se você não permitir. A sua estabilidade interna deve ser independente do clima externo. Você é o capitão da sua alma, não um barco à deriva sem bússola. A humildade é a marca do verdadeiro sábio estoico. Em março, admita que você não sabe tudo. Esteja disposto a ser um eterno aprendiz da vida. Quando você se fecha em suas certezas, você para de crescer. Ouça mais do que fala. Observe mais do que julga. Cada pessoa que você encontra sabe algo que você não sabe. Aprenda com ela. A arrogância é a armadura dos fracos. A humildade é a vestimenta dos que buscam a verdadeira grandeza. Pratique a revisão diária de seus atos. Todas as noites de março, antes de dormir, faça um tribunal interno. O que eu fiz de bom hoje? Onde eu falhei? O que eu poderia ter feito melhor? Não se torture, mas seja honesto.
Esse processo de autoexame impede que os erros se acumulem e se tornem hábitos. O sono do justo é o resultado de um dia vivido com intenção e retidão. Durma em paz com a sua consciência e acorde pronto para lutar. A coragem de Março também se manifesta na vulnerabilidade. Admitir um erro é um ato de força. Pedir perdão é um ato de nobreza. O estoico não é uma estátua de gelo, mas um ser humano de integridade sólida. Ser verdadeiro com suas limitações te permite superá-las. Não finja ser quem você não é para impressionar quem não importa. A autenticidade é o caminho mais curto para a paz interior e para o respeito genuíno dos outros. Estamos avançando para a reta final deste capítulo. A sabedoria que acumulamos até aqui em março é como uma fundação de pedra. O que virá a seguir exigirá que você aplique tudo isso na prática, no calor da batalha cotidiana. A vida não vai te dar trégua só porque você está estudando filosofia. Ela vai te testar ainda mais para ver se você aprendeu a lição. Mantenha-se firme. A clareza está aumentando e o seu poder pessoal também. Lembre-se que o estoicismo não é sobre eliminar as emoções, mas sobre não ser governado por elas. Em março, quando a tristeza ou a raiva baterem à porta, receba-as como hóspedes, mas não deixe que elas tomem a direção da casa. Você sente a emoção, mas escolhe a ação. Essa distância entre o sentir e o agir é onde mora a sua dignidade humana. Não seja um joguete das paixões. Seja o mestre da sua conduta em todas as horas. Visualize o seu eu ideal. Como essa pessoa agiria em março diante dos seus problemas atuais? Comece a agir como ela agora. A identidade segue a ação. Se você agir como alguém corajoso, você se tornará corajoso. Se agir como alguém disciplinado, a disciplina se tornará sua segunda natureza. Não espere ser para fazer, faça para ser. A transformação é um processo ativo de construção diária, tijolo por tijolo, escolha por escolha. O tempo de março está se esgotando, mas a sua oportunidade de renovação é eterna enquanto houver fôlego. Não olhe para trás com arrependimento pelo que não fez em janeiro ou fevereiro. O passado está morto. O futuro ainda não nasceu. Você só tem o presente. O que você vai fazer com os próximos minutos desta narração? O que você vai decidir agora que mudará o resto do seu ano? A escolha é o seu único e verdadeiro poder soberano. Ao final deste bloco, você deve sentir um chamado profundo para a ação. Não somos apenas ouvintes, somos praticantes da arte de viver. A última parte de nossa jornada nos levará ao ápice da força estoica, onde a vida e a morte se encontram no olhar de quem não teme nada porque possui a si mesmo. Prepare sua mente para o desfecho. O que você aprenderá a seguir é a chave mestre para a invencibilidade da alma. Vamos continuar. Março não termina no calendário. Ele termina na sua vontade de continuar sendo quem você decidiu ser. A última etapa desta jornada não é sobre aprender algo novo, mas sobre não esquecer o que já foi gravado na sua alma. A pressão do cotidiano vai tentar diluir sua força, mas lembre-se, o aço não reclama do fogo que o tempera. Você agora possui as ferramentas. A questão é se terá a coragem de usá-las. A 11ª prática se torna o sol que ilumina todas as outras. A paz não é um prêmio de chegada, mas a decisão diária de não se abandonar. Quantas vezes, sob o estresse de março, você pensou em voltar aos velhos hábitos? Abandonar-se é o suicídio da alma em doses homeopáticas. Não se traia. Mantenha a lealdade ao seu processo, mesmo quando os resultados parecem invisíveis aos olhos do mundo externo. Estar em paz em março significa que você parou de lutar contra a realidade e começou a trabalhar com ela. Aceitar o que você não pode controlar não é fraqueza. É a inteligência suprema de quem não desperdiça munição com fantasmas. O que os outros pensam de você é um fantasma. O que o passado diz sobre você é uma sombra. A única coisa real é a sua capacidade de agir com virtude e razão neste exato milésimo de segundo. Observe como a sua mente tenta criar cenários de desastre para te paralisar. O estoico observa esses pensamentos como nuvens passando no céu. Elas não são o céu. Você não é a sua ansiedade. Você é aquele que observa a ansiedade e decide não ser governado por ela. Março exige essa separação nítida. Seja o observador calmo no centro do furacão, mantendo a clareza enquanto tudo ao redor parece desabar sem aviso.
Cultive a gratidão pelas pequenas vitórias invisíveis deste mês. O fato de você ter escolhido o silêncio em vez da fofoca, a disciplina em vez da preguiça, ou a verdade em vez da conveniência. Essas são as vitórias que ninguém aplaude, mas que constroem a fundação de um império pessoal inabalável. O valor de um homem não é medido pelas conquistas que os outros veem, mas pelas batalhas que ele venceu dentro do próprio peito. Não se distraia com a pressa de chegar ao fim do ano. Março tem lições que só podem ser aprendidas se você caminhar devagar. A pressa é uma forma de medo, o medo de que o presente não seja suficiente. Mas o presente é tudo o que você terá para sempre. Se você não consegue encontrar dignidade e paz no agora, não as encontrará em lugar nenhum. A sabedoria está em tornar cada gesto comum em um ato de consciência e presença total. Examine sua relação com o conforto. Se você precisa de condições ideais para ser uma pessoa boa e produtiva, então sua virtude é frágil. O verdadeiro estoico brilha mais forte no calabouço ou na tempestade. Em março, se o clima estiver ruim, se a economia oscilar ou se as pessoas falharem, use isso como o peso necessário para fortalecer seus músculos morais. A dificuldade é o privilégio de quem está destinado à grandeza. Lembre-se de Marco Aurélio, que no meio da peste e da guerra, lembrava a si mesmo de ser humano e justo. Ele não tinha mais tempo que você, nem menos problemas. Ele apenas tinha uma clareza maior sobre o que realmente importava. Em março, simplifique sua vida até que reste apenas o essencial: sua integridade, sua razão e seu amor pelo bem comum. Tudo o que for além disso é apenas ruído e distração para a sua evolução pessoal. Se você ainda está aqui, sua alma está faminta por uma vida que vale a pena ser vivida. Não deixe essa chama apagar quando o vídeo terminar. Curta esta mensagem, inscreva-se e ajude este conhecimento a florescer. Comente abaixo: eu sou o mestre da minha paz. Esse compromisso final sela sua jornada por este capítulo de março. Continue atento, pois as lições finais são as que darão o acabamento necessário para a sua armadura mental. A responsabilidade pela energia que você carrega é o seu maior serviço ao mundo. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser consciente. Se você errou, admita, corrija e siga em frente. Não carregue a culpa como um fardo. Use-a como uma bússola. Em março, sua energia deve ser um convite à ordem. Seja a pessoa que, ao entrar em uma sala, traz uma sensação de que tudo pode ser resolvido com calma, trabalho e inteligência prática. O mundo moderno vai tentar te convencer de que você precisa de mais. Mais informação, mais consumo, mais barulho. O estoicismo em março prega o menos. Menos desejos inúteis, menos preocupações com o que está fora do seu controle, menos ego. Na subtração, você encontra a sua verdadeira essência. Quando você retira tudo o que é supérfluo, o que sobra é a força pura da sua vontade alinhada com a razão universal e eterna. Pense na morte não como um fim, mas como um conselheiro. Se a morte estivesse ao seu lado agora em março, o que ela te diria sobre essa preocupação que está tirando o seu sono? Ela provavelmente riria da insignificância disso diante da eternidade. A lembrança da nossa finitude não serve para nos entristecer, mas para nos despertar da letargia. Não viva como se tivesse 10.000 anos pela frente. Viva como se o hoje fosse o seu único legado. A integridade é a concordância entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Em março, cure as rachaduras do seu caráter. Se você diz que valoriza a saúde, mas não cuida do corpo, você está em guerra consigo mesmo. Se diz que valoriza a verdade, mas mente por conveniência, sua alma está doente. A paz só habita em corações onde não há contradição. Seja um bloco único de mármore, sólido, coerente e verdadeiro em todos os ângulos. Não espere por grandes acontecimentos para provar sua força. A vida é feita de terças-feiras comuns, de tarefas repetitivas e de encontros casuais. É ali que o filósofo se revela. Como você trata o garçom? Como você reage a um erro de digitação? Como você lida com o cansaço ao fim do dia? Essas pequenas janelas mostram o panorama real da sua alma. Em março,
Busque a excelência no que é pequeno, e o que é grande cuidará de si mesmo. A soberania sobre si mesmo exige que você pare de ser um mendigo de atenção. Pare de buscar nos olhos alheios a confirmação de que você é bom. Se você sabe que agiu corretamente em março, isso deve bastar. A aprovação externa é volátil. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. A única aprovação que tem o poder de te sustentar no meio de uma crise é a da sua própria consciência. Seja o seu próprio juiz e o seu próprio aliado. O tempo de março é um rio que não volta. Cada escolha que você faz é uma renúncia a todas as outras vidas que você poderia estar vivendo. Não lamente as vidas que você não escolheu. Honre a vida que você tem agora com uma entrega total. O arrependimento é o desperdício de energia no que já morreu. O foco deve estar no que ainda pode ser plantado. O terreno de março ainda está fértil para quem decide arar com seriedade e esperança. Aprenda a amar o silêncio. No barulho, o ego fala. No silêncio, a alma escuta. Separe momentos em março para apenas ser, sem telas, sem música, sem metas. Apenas a sua respiração e a sua existência. É nesse vazio que as respostas mais profundas emergem. A clareza não vem do acúmulo de dados, mas da destilação da experiência através da reflexão silenciosa. O silêncio é o laboratório onde o caráter é refinado e fortalecido. Visualize o fim deste mês. Quem você quer ser quando abril chegar? Não espere o calendário mudar para fazer a transição. Comece a ser essa pessoa agora. A mudança não é um evento futuro, é um processo presente. Se você quer ser mais calmo, pratique a calma neste exato momento de tensão. A identidade não é um destino, é um hábito. Em março, construa o hábito de ser a melhor versão possível de si mesmo, sem desculpas ou adiamentos. Estamos nos aproximando do encerramento desta hora de imersão. Se a sua mente está cansada, resista. A resistência final é a que consolida o aprendizado. O estoicismo é a filosofia dos fortes, dos que não se entregam ao primeiro sinal de fadiga. Respire profundamente e sinta a força dos séculos fluindo através destes princípios. Você não está sozinho nesta busca. Você caminha ao lado de gigantes que enfrentaram o mesmo fogo que você. A lição mais difícil e mais bela é o desapego dos resultados. Em março, faça o seu melhor, mas aceite que o resultado pertence ao universo. Você controla o arco e a flecha, mas o vento decide onde a flecha cai. Se você se focar apenas no alvo, sofrerá com o vento. Se focar na excelência do seu tiro, encontrará a paz independente do resultado. A virtude está na intenção e no esforço, nunca na consequência final que o mundo entrega. Tudo o que você viveu nesta hora de vídeo foi um convite para o despertar. Março é o despertar da Terra, o início da primavera em alguns lugares, o fluxo da vida em outros. Deixe que sua consciência também floresça. Não permita que o que você ouviu aqui seja apenas entretenimento intelectual. Transforme estas palavras em carne e osso, em decisões reais, em mudanças de postura. A filosofia que não se traduz em ação é apenas vaidade. Olhe para as suas cicatrizes com orgulho. Elas são as provas de que você sobreviveu, de que você lutou e de que você aprendeu. Em março, não tente esconder sua humanidade. A perfeição é para as estátuas. A evolução é para os seres vivos. Suas falhas são os pontos por onde a luz da sabedoria pode entrar. Se você for humilde o suficiente para aceitá-las, seja grato por cada queda, pois cada uma delas te ensinou como se levantar com mais força. A jornada do caráter é eterna. Não existe um ponto onde você possa dizer, agora sou perfeito. Existe apenas o compromisso de ser um pouco melhor a cada dia em março. Essa busca incessante é o que dá sentido à existência. Não se compare com os outros. Compare-se com quem você era ontem. Se você avançou 1 milímetro na direção da justiça e da temperança, você é um vitorioso. A vitória estoica é interna, silenciosa e absoluta. Vivemos cercados por pessoas que buscam culpados para suas frustrações. Em março, decida ser aquele que busca soluções. A reclamação é a oração dos impotentes. A ação é o hino dos soberanos.
Mesmo que você não possa mudar o mundo inteiro, você pode mudar o pequeno reino que existe dentro da sua pele. E ao mudar a si mesmo, você envia ondas de sanidade e ordem para um mundo que está desesperadamente precisando de exemplos. Cultive a austeridade mental. Não se deixe levar por cada onda de desejo que surge nas redes sociais ou nos comerciais. Março é o mês de fortalecer o seu não. Não ao que te distrai. Não ao que te enfraquece. Não ao que te afasta da sua essência. O poder de um homem é medido pela quantidade de coisas que ele pode deixar de lado sem perder a felicidade. Descubra a sua riqueza na sua capacidade de precisar de muito pouco. A paz final, como discutimos, é o ato de não se abandonar. Prometa a si mesmo que, não importa o quão difícil março se torne, você continuará sendo seu melhor amigo. Não se insulte, não se diminua, não desista de você. Trate sua alma com o mesmo carinho e rigor que um pai dedica a um filho amado. Essa amizade interna é o que te sustentará quando todos os outros forem embora. Você é o seu maior projeto. Honre essa construção todos os dias. Ao encerrarmos, sinta a calma que vem da compreensão de que você tem o controle sobre a única coisa que importa: seu caráter. O mundo pode girar, os governos podem mudar e o tempo pode passar, mas sua capacidade de escolher a virtude permanece intacta. Em março e para sempre, essa é a sua fortaleza. Respire essa liberdade. Você não é mais um refém do medo ou da sorte. Você é um filósofo da vida prática, pronto para o que vier. Chegamos ao fim desta narração de 1 hora, mas este é apenas o começo da sua nova vida. Parabéns por concluir este treinamento mental. Poucos possuem a disciplina para ouvir, refletir e buscar a melhora por tanto tempo. Isso já diz muito sobre quem você é. Se este vídeo transformou sua perspectiva de março, deixe seu comentário final com a palavra gratidão. Sua presença aqui é o que motiva este trabalho de sabedoria e força. Se você ainda não deixou seu like, faça-o agora como um selo de compromisso com sua evolução. Inscreva-se no canal para não perder os próximos guias de sabedoria estoica que publicaremos. O caminho é longo, mas com as ferramentas certas, cada passo se torna uma descoberta. Lembre-se sempre, em março, em abril ou em qualquer tempo, a paz e a força que você busca já estão dentro de você, esperando apenas pela sua decisão de agir. Para continuar sua jornada de crescimento e não deixar que este conhecimento se perca, clique em um dos 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Eles foram selecionados para aprofundar ainda mais sua força mental e resiliência estoica. Continue aprendendo, continue melhorando e, acima de tudo, continue praticando a arte de ser invencível por dentro. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima e mantenha-se firme.